Deus, amém. Podem se assentar, irmãos e irmãs. Bom dia, na graça e na paz de Jesus. Eu quero pedir, por gentileza, que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 54. Nós vamos passar por este capítulo hoje, nessa manhã. Está um pouquinho quente, eu pedi água aqui, né? Isaías 54, que diz assim, a palavra de Deus: Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Isso aqui é uma linguagem da construção de tendas naqueles dias. Por quê? Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Aqui Deus comparando Israel à esposa, à noiva, à sua noiva. Versículo 5. Porque o teu Criador, olha aí, é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor, o que te resgata, o que te livra. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve tempo te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor, porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida, e te fundarei sobre safiras, farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Aleluia. Que palavra, né, gente? Que texto maravilhoso. Que maravilha isso. Eu quero falar nessa manhã sobre o que o texto nos apresenta. Deus coloca aqui 4 promessas, uma para cada canto da nossa vida. 4 promessas para aqueles que acham que suas vidas, de repente, em algum momento ou até aqui, não foi tudo aquilo que se esperava. Foi, quem sabe, até um pouco inútil, até um pouco desperdiçada. Quem sabe hoje você se sente um talento
desperdiçado, seja no trabalho, seja na sociedade, seja na igreja, seja em casa. Em algum momento da vida, de repente, nós perguntamos, gente, como foi a minha vida até aqui? Quantas e quais foram as minhas realizações? O que eu realizei de significativo na minha vida até aqui? Como nós vemos a nossa vida, como eu vejo a minha vida até aqui? Eu vejo a minha vida com significado e eu me vejo de forma que a minha vida foi e continua sendo extremamente produtiva? Ou será que nós, ao olharmos para a nossa biografia ou algum momento da nossa história, achamos que a nossa vida não teve realizações, foi sem significado, foi estéril, foi quase ou praticamente inútil? Quando eu olho para mim, tenho motivos de me orgulhar no bom sentido, ou tenho motivos para me envergonhar? Tenho motivos para celebrar e me alegrar, ou tenho motivos para ficar triste, extremamente triste? Eu sinto, de alguma maneira, que a minha vida não é, ou não foi até agora, o que deveria ser. E essas questões, às vezes, irmãos, pelo menos para mim, se intensificam quando nós comparamos as nossas vidas, por exemplo, às biografias que nós lemos aqui na missão, que foram sugeridas pelo pastor Simonton, Adoniran Judson, Hudson Taylor, William Carey, Martinho Lutero, João Calvino e tantos outros homens, Elizabeth Elliot, Jim Elliot. E quando nós olhamos a vida desses homens, nós pensamos, meu Deus, o que eu sou, o que eu tenho feito? E às vezes isso fica pior quando ainda lembramos que na nossa trajetória de vida, seja na infância, na adolescência, na juventude e até mesmo na vida adulta, ficam piores essas questões quando nós realmente fizemos coisas vergonhosas, coisas reprováveis, coisas que feriram o coração de Deus, coisas que feriram pessoas e, claro, feriram a nós mesmos. O problema de ferir as pessoas é que nós nunca saímos sem ser feridos. Já viram aquela ilustração, né? De uma pessoa que estava com tanta raiva e quis descontar a raiva dela, o pai dela falou assim, você está com raiva do fulano, pai dessa pessoa, pendurou um lençol branquinho no varal e deu um saco de carvão, fala, pega esse carvão e joga, vamos pensar que aquele lençol é a pessoa. E a pessoa esvaziou aquele saco de carvão, jogando carvão naquele lençol branco. E quando ela acabou, ela estava toda escura, toda suja de carvão. É assim, quando ferimos e queremos ferir as pessoas, nunca saímos ilesos, nunca. E muitas vezes, meus irmãos, fizemos coisas assim, vergonhosas. E quando nós entendemos que, ao cometermos, olhamos hoje a nossa história, já no novo momento de vida, olhamos lá para trás, entendemos que naquele momento, em algum momento, ou em vários momentos, ou em um bom tempo, desperdiçamos a nossa vida. E aí vem um sentimento assim de inutilidade. E não só... irmão Tony trouxe uma água gelada, olha aí, gente, olha. Eita, glória. Oh, meu Deus do céu. Que essa aí estava quente mesmo. Obrigado, irmão Tony. Ô, irmãos, vou fazer igual a pastora Camila Barro. Para de secar a minha água, né? Ô, gente. Eu não sei quanto a vocês, mas água na temperatura natural não mata a minha sede. Tem que ser uma aguinha mais geladinha, né? Enfim, vem um sentimento, gente, assim, de inutilidade, mas não só de inutilidade em algum momento na nossa vida. Às vezes vem também aquele sentimento de quase um desespero, ao pensar que a nossa vida poderia ter sido de outra forma, não fosse aquilo ter acontecido, ou eu ter tomado aquela decisão, ou eu ter ouvido aquele conselho errado, ou eu ter endurecido o meu coração, porque tem época na nossa vida que a gente culpa todo mundo, mas quando a culpa foi nossa, em algum momento da nossa vida, e tomara que seja assim, nós vamos reconhecer, a minha mãe não tinha nada a ver com aquilo, meu pastor não tinha nada a ver com aquilo, meu pai não tinha nada a ver com aquilo, meus filhos não tinham nada a ver com aquilo, eu é que fiz errado. E aí nós olhamos para nós e pensamos, Senhor, será que o Senhor vai conseguir fazer alguma coisa?
Às vezes dá esse desespero de achar que Deus não vai conseguir ou nós não quer nos restaurar, não quer fazer algo a partir da nossa história, a partir de agora, algo grandioso, algo novo em nós e através de nós. Meus irmãos, eu não sei quantos já se sentiram assim, ou quantos estão hoje aqui neste culto, se sentindo assim, sentindo que suas vidas não foi o que deveria ter sido, sentindo até que a sua vida é inútil, ou foi ou é um grande desperdício. O que Deus tem a dizer a nós, que em algum momento da nossa história nos sentimos assim? Deus concorda que seja assim mesmo? E aí então Deus vira e para a gente fala, realmente, você abusou, você passou da medida. Você foi além do que eu possa fazer, ou mais, mesmo que eu possa, eu não quero, sabe? Cansei de você. Será que é assim o nosso Deus, o Deus de toda a terra? O Deus maravilhoso? Obviamente, a resposta do texto fala de tanto de misericórdia, de amor, de redenção, que obviamente a resposta é não. Nesse texto, Deus garante a restauração de Jerusalém através do seu servo. Nós não podemos perder de vista que Isaías 54 não é um capítulo isolado na Bíblia, perdido na Bíblia. Ele está intimamente ligado e relacionado ao capítulo 53 de Isaías. Final do 52 e todo o 53, que fala do sofrimento vicário, do sofrimento substitutivo de Jesus Cristo por mim e por você, de maneira que a garantia desse amor de marido que Deus tem para com sua esposa Israel e para comigo e com você, para a sua igreja, é o sacrifício histórico e real de Jesus Cristo. É por isso que o diabo, em algum momento, levanta até pessoas que se classificam como pessoas religiosas para negarem o evento da encarnação de Jesus milagrosa, a existência de Jesus e muito mais, e ainda também o sacrifício de Jesus. Acham isso um absurdo, como que um Deus de amor sacrifica alguém para salvar outro. Ora, meus irmãos, isso é a verdade, isso é o que existe. E negam também a ressurreição de Jesus. Se esvaziarmos a Jesus, nós não podemos dizer que nós temos um Deus que é conosco e que é por nós. Não tem jeito, não há outra forma de entender essa verdade. A garantia, então, de que Deus não nos entrega, não desiste, não abre mão de nós e que para Ele pega tudo aquilo que ainda que nós tenhamos falhado na nossa história, Ele vai e quer restaurar. A garantia disso é Jesus Cristo, que foi crucificado no meu e no seu lugar. É óbvio, meus irmãos, que aqui Isaías está escrevendo 700 anos antes de Cristo. Ele já estava falando do cativeiro babilônico, e muitos estudiosos da Bíblia não acreditam nisso, porque eles acham que Isaías dá muito detalhes do cativeiro babilônico, e isso não é possível, porque o cativeiro ainda não tinha acontecido. Ora, meus irmãos, nosso Deus é eterno, Ele está aqui, esteve lá e está lá no futuro. Para Ele não tem nenhuma diferença, Ele só revelou isso para Isaías. E aqui nós vemos que Isaías já estava falando para os seus dias, já dizendo para o povo o seguinte: olha, os pecados de vocês têm pecado, e isso vai trazer problemas para Jerusalém, mas eu vou restaurar vocês. Eu vou restaurar vocês para a honra e glória do meu nome, ele diz isso. A ruína aqui de Israel, que estava sendo profetizada por Isaías, aqui é comparada a uma mulher estéril, e não só estéril, mas uma mulher que foi repudiada. E vocês se lembram que Jesus disse que Ele odiava o repúdio? Lá em Malaquias diz isso, e Jesus fala lá em Mateus 19 também. Por quê? Porque o repúdio era uma forma de manter a mulher, principalmente, escrava do marido, que a abandonou, que a repudiou, e essa mulher não podia recomeçar a sua vida e ela passava dificuldades financeiras, porque ela não tinha um documento para iniciar uma nova família. E sabe, meus irmãos, isso era a previdência social daqueles dias. Uma mulher estéril que não tinha filhos por ela, uma mulher que havia sido abandonada em situação de penúria. Deus está apresentando essa figura aqui, isso está aí no versículo 6. Só que Deus diz, essa situação de penúria,
essa situação de esterilidade provocada por você mesmo, Israel, pelas suas más decisões, pela sua incredulidade, pela dureza do seu coração, deixa eu te falar, eu tenho 4 promessas para você em nome de Jesus. E nessa manhã Deus tem 4 promessas para mim e 4 promessas para você. E nós vamos passar um tempo aqui pensando nelas em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Primeira promessa, promessa de crescimento. Essa promessa está do versículo 1 ao versículo 3 e está também lá no versículo 13. Para quem se vê, gente, com uma vida estéril, em especial porque em algum momento errou, em geral, pode-se pensar que a vida não terá mais crescimento, que a vida não vai evoluir, que não virão mais grandes coisas para realizar, que Deus não vai confiar grandes tarefas a nós, que não haverá prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Mas não é isso que estes versículos dizem, os versículos de 1 a 3 e o versículo 13. Eles dizem aqui, sim, que Deus vai dar o crescimento. E novamente o texto é quase repetitivo. O texto mostra para nós aqui que, usando essa figura de uma mulher sozinha e estéril, se casando e tendo muitos filhos. Ou seja, Deus tiraria daquela situação de abandono e Deus curaria a esterilidade dessa mulher. E aqui diz o texto ainda que teria mais filhos do que a mulher casada. O versículo 3, inclusive, fala de transbordar, de crescer, de tanto crescer que vai transbordar. O versículo 3 nos apresenta essa verdade aqui na palavra de Deus. Mas como? Mas como isso aconteceria? Ora, meus irmãos, Deus tem os seus modos surpreendentes de agir e de fazer a sua obra. Lá em Isaías 66, versículo 8, diz que Deus pode fazer uma nação num só dia. Deus pode pegar o nada e fazer desse nada se tornar uma nação grandiosa, com homens, mulheres, exércitos, crianças, e por aí afora vai, casas, muralhas, tudo, num só dia. Nos dias de Eliseu, por exemplo, quando reinava uma fome terrível em Samaria, muito terrível, as pessoas estavam comendo esterco de pombos, e aí Eliseu promete que haveria abundância de comida, e o povo pensou, como? Como que vai, tem as estações, tem o tempo de plantar, tem o tempo de regar, de esperar crescer, depois colher e tal, eles pensaram assim. Mas nós sabemos que lá o arraial dos Círios, eles fugiram por uma ação de Deus, eles deixaram toda a comida deles ali. Deus tem seus modos maravilhosos de fazer a sua obra na nossa vida, de restaurar, de fazer crescer de formas maravilhosas. E para isso, às vezes, Ele pode até, se quiser, para a sua glória, usar inimigos, como foi aqui no caso de Eliseu, nos dias de Eliseu, em 2 Reis 7. Ele pode usar inimigos e ímpios para suprir o seu povo. Em Joel, eu não vou ler, mas em Joel capítulo 2, do versículo 25 ao versículo 27, nos fala aí que Deus recupera nas nossas vidas tudo aquilo que os gafanhotos comeram da nossa história. Tudo aquilo que o gafanhoto da nossa pecaminosidade, da pecaminosidade de outras pessoas que às vezes também somos alvo. Isso também precisamos admitir isso aqui, mas Deus diz que recupera tudo isso em nome de Jesus. Deus tem seus modos surpreendentes de fazer isso. Em Lucas capítulo 5, do versículo 11, aquela chamada pesca maravilhosa, em que Pedro trabalhou toda a noite, você se lembra disso, não pegou nada. E pela manhã, quase já na hora do almoço, cansado, Deus, em Jesus Cristo, faz um milagre tão maravilhoso e Pedro faz a maior pescaria da sua vida. Ou seja, Deus vai direcionar ações de outros e de outras, ou nossas mesmas, para dar crescimento
a nossa vida em nome de Jesus. Essa é a promessa que Deus tem para nós em primeiro lugar, promessa de crescimento. Às vezes, chegamos num determinado momento da vida, numa determinada idade, em que a sociedade, a nossa geração diz que para nós acabou, que para nós não tem jeito mais, que nenhuma grande realização virá de nós, não haverá mais crescimento. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. E geralmente tudo aquilo que o diabo diz e que a nossa geração diz é a confirmação daquilo que Deus diz para nós, que é exatamente ao contrário, é em nome de Jesus. Amém? Segunda promessa que esse texto nos apresenta também é a promessa de acolhimento. Do versículo 4 ao versículo 10 está aí essa promessa. Deus falando para Israel, não precisa temer, porque você não vai ser envergonhada. Não precisa ter vergonha, porque você não vai ser humilhada. Não vai haver nem lembrança das coisas lá de trás, não haverá isso. E sabe, gente, um dos sentimentos, pelo menos para mim, mais terríveis da vida, é se sentir só. É sentir que se está sozinho. É sentir-se que ninguém se importa. Isso dói tanto, meus irmãos, que às vezes adoece as pessoas, sabia? Sabia que uma ligação faz falta? Uma lembrança, uma ligação, uma vez por semana, para um parente, para alguém que está passando dificuldade, para alguém que conversou conosco na porta e contou do problema dele. E se durante a semana a gente fizer uma ligação, mandar um WhatsApp, meus irmãos, isso tem um poder curador. Isso tem o poder de trazer o céu para dentro do coração daquela pessoa. Por quê? Porque essa sensação de que ninguém se importa é horrível. Esse sentimento de não encontrar uma mão amiga é terrível. Esse sentimento ou essa realidade de não ter nenhuma palavra de reconhecimento, nenhum parabéns. Inclusive, no livro O Peso de Glória, C.S. Lewis diz uma coisa fantástica. Sabe o que é o peso de glória? O peso de glória é quando chegarmos no céu e Jesus vai falar para a gente assim: muito bom, servo bom e fiel, parabéns. Você lutou contra esse câncer até o fim. Você lutou contra a fraqueza da bebida, do vício até o fim. Você lutou com aquele filho até o fim, parabéns. Vinde bendito de meu Pai, toma posse do reino que está preparado para você desde toda a eternidade. Esse é o peso de glória. Pode não fazer muito sentido para mim e para você, que somos adultos, mas pega o Daniel, pega as crianças, e elas fazem lá uma coisa legal, e dá os parabéns para essa criança, para você ver como que ela fica. A alegria que invade o coração dessa criança. Faz isso. Deus é assim. Lembrando que o céu é das crianças, né? Jesus falou que aquele que não se tornar como criança não pode herdar o reino do... Não é verdade isso? Então, meus irmãos, quando é difícil esse sentimento de vivermos sendo só cobrados em casa, no trabalho, na sociedade, na igreja, e nenhuma palavra de reconhecimento, isso é tão sério, que Davi, no Salmo 142, o versículo 4, nos diz, palavra de Deus. Lembre-se que os salmos são palavras do homem para Deus, mas que pelo Espírito Santo de Deus são palavra de Deus, para descreverem a nossa realidade. Davi diz o seguinte: Senhor, ó Deus, com coisa que Deus não soubesse, a dor de Davi, de se sentir abandonado aqui, ele estava fugindo de Saul, de não ter pessoas que se interessavam por ele, de não ser acolhido. Ele diz, olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, ou seja, não há quem me dê os parabéns, nem minha família, ninguém, nenhum lugar de refúgio, olha isso, gente, ninguém que por mim se interesse. E esse tem sido um dos grandes males dos nossos dias. Tem adoecido gente. Quantos apartamentos nessa praia da costa estão hoje com pessoas lá dentro que se sentem exatamente assim. Ninguém que por mim se interesse. Uma mãe que doou sua vida pelos seus filhos e hoje se sentem completamente sozinhas e abandonadas. Pais também. Filhos
que recebem cobrança, recebem toda a estrutura financeira, mas não tem uma palavra de reconhecimento. Só cobrança, só cobrança. Não ter refúgio, não ter acolhimento é muito triste. Mas do versículo 4 ao versículo 6, nós vemos aí que Deus promete acolhimento, não vai nos deixar humilhados, envergonhados, vai ser um marido presente para sua noiva, para sua esposa. Às vezes, esse sentimento de solidão, gente, pode ser porque pecamos contra Deus, nos afastamos. E aqui diz, que por breve momento, versículo 7, por breve momento te deixei. A única palavra de advertência que Deus dá em todo esse texto. Aí Deus já entra, mas, olha essa adversativa, essa conjunção adversativa maravilhosa, mas com grandes misericórdias, torno a acolher-te. No ímpeto, e lembra disso, a ira faz parte do amor. Se Deus não se irá, Ele não ama. E aqui diz o versículo 8, no ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Que verdade maravilhosa, que bênção a gente poder ver essa verdade aqui em nome de Jesus. Sabe, meus irmãos, Deus ocultar a sua misericórdia é diferente de tirar a sua misericórdia. No versículo 10 ele diz que não vai apartar a sua misericórdia de nós, o seu coração pelas nossas misérias. Isso me faz lembrar muito João capítulo 8, quando todos queriam apedrejar aquela mulher, e na verdade não queriam apedrejar a mulher, queriam apedrejar a Jesus. Esse é o problema de querer às vezes apedrejar pessoas, de não perdoar pessoas. A gente está querendo fazer isso com Jesus. Em última instância, a gente vai fazer com Jesus. Sabe por quê? Porque conhecer a Deus é amar as pessoas. E amar as pessoas é obedecer os mandamentos de Deus. Então, quando aqueles homens queriam apedrejar aquela mulher pega em adultério, mas Jesus acolheu aquela mulher. Ele diz, olha, nem eu tampouco te condeno, mas faz uma coisa, para esse acolhimento continuar, vai e não peques mais, em nome de Jesus. Meus irmãos, a nossa vida será sim produtiva, porque Deus, além de nos fazer crescer, Ele também nos acolhe e nos dá toda a base para que a nossa vida seja produtiva em nome de Jesus. Amém? Terceira promessa, promessa de fortalecimento. Do versículo 11 ao versículo 14, nós vemos essa verdade. O versículo 11, inclusive, começa usando a figura de uma tempestade que derrubou, que destruiu Jerusalém. Mas diz o texto que Deus vai reconstruir. E o que é maravilhoso, meus irmãos, é que Deus nunca reconstrói com o mesmo material. Ele nunca reconstrói com material reciclado que foi derrubado. E também não vai reconstruir com um material qualquer. Vai ser um material muito especial, muito melhor. Vai reconstruir com um material muito mais forte. O texto aí vai dizer que a massa vai ser colorida. Olha que bacana isso. Com argamassa colorida, e te fundarei sobre safiras. E vai falando aqui algumas pedras preciosas que não eram usadas na construção de todas as cidades. Essas pedras estão inclusive lá em Apocalipse, no finalzinho do livro, que fala que a Jerusalém celestial será construída com pedras preciosas, das quais algumas são citadas aqui. Então, meus irmãos, se em algum momento da nossa história nós fizemos algo terrível na nossa história contra nós mesmos, gente, que bom saber disso. Que maravilha. Louvado seja o nome de Jesus. Porque aquele material que eu quebrei, aquela tempestade que eu produzi na minha vida, Deus vai limpar tudo isso. E vai reconstruir a minha vida, a cidade da minha vida, com safira. Safira tem uma paleta de cores maravilhosas, versículo 11. As torres da minha vida, os baluartes aqui, serão de rubi. Os portões da cidade da minha vida serão de berilo, serão verde. As muralhas de pedras preciosas, no versículo 12,
Vão ser construídas na minha vida pelo próprio Deus as muralhas. E lembra de uma coisa aqui, sabe o que a muralha representa na nossa vida? A muralha representa o domínio próprio. Lembra de Provérbios que diz que como cidade derribadas que não tem muros, assim é o homem ou a mulher que não tem domínio próprio? Ou seja, nós estamos aqui falando de uma linguagem que é da antiguidade, as cidades eram muradas, era o ministério da defesa, né, das cidades, eram as muralhas. E quando essas muralhas ruíam, as cidades estavam abertas a todo tipo de invasão e todo tipo de saque. A pessoa que não tem domínio próprio com a internet, com as redes sociais, a pessoa que não tem domínio próprio com o seu próprio temperamento, a pessoa que não tem domínio próprio com o uso de substâncias, a vida dessas pessoas será destruída. E o que Deus termina dizendo aqui é que a nossa vida pode ter parecido inútil. Nós até desperdiçamos em algum momento a nossa vida, mas as muralhas serão de pedras preciosas. Versículo 12, farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de toda sorte de pedras preciosas, em nome de Jesus. Você consegue imaginar a beleza dessa cidade? As casas, se a parte externa da cidade ia ser construída assim, como serão as casas dessa cidade, as casas do nosso coração? Olha que cidade linda, que cidade maravilhosa. E o que isso tem a ver comigo e com você, em nome de Jesus? Deus está reconstruindo a nossa história, a nossa vida com um novo material. Sabe qual é esse novo material? Novos momentos. Deus vai te dar novos momentos. Deus vai dar novas experiências. Deus vai dar novos conteúdos de revelação na Bíblia. A Bíblia vai pegar fogo na sua mão, em nome de Jesus, e você vai ter certeza absoluta que é Deus em pessoa falando com você. O material novo de Deus serão novas e maravilhosas oportunidades. O material novo serão também reconciliações com pessoas que nós, de repente, tivemos querela a vida inteira e a nossa vida ficou travada por isso. Deus vai promover uma reconciliação doce e maravilhosa para que a vida caminhe e ande. Esse novo material será uma mente e as emoções transformadas. E esse material, gente, além de bonito, é mais resistente. Deus não vai deixar estragar mais. Nós não vamos jogar fora mais, em nome de Jesus, e grandes coisas virão. Eu gosto aqui de me lembrar de quando Pedro estragou tudo ao trair Jesus 3 vezes, né? Na cara dura. A gente fala negar porque a gente usa um eufemismo, né? Em português isso se chama eufemismo, é amaciar a dureza, a anueza, a crueza da coisa. Pedro traiu a Jesus 3 vezes. E aí depois, após o arrependimento e perdão de Jesus, Deus o usou nos começos da igreja, em Atos, uma pregação, 3.000 pessoas se converteram, a primeira pregação. A segunda, 5.000 pessoas. Que maravilha, meus irmãos, que Deus maravilhoso nós temos. Só nós temos esse Deus. Então por que brincar com esse Deus? Por que ser canguinha, pão duro, mão de vaca com esse Deus? Não estou dizendo aqui mão de vaca financeiramente, mas com a nossa vida com Deus. Preguiça com esse Deus maravilhoso que nós temos. Ele é tão grande, é tão soberano, que essa queda de Pedro estava incluída no seu plano eterno. Que assim, quando lá em Marcos, no finalzinho, que Maria Madalena vê Jesus e as demais mulheres, Jesus diz, olha, dize aos discípulos e a Pedro, que eu vou estar na Galileia. Gente, que Deus maravilhoso esse. Que Jesus maravilhoso. Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos reconstruir novamente e de forma melhor em nome de Jesus. Quarta e última promessa, para a gente encerrar. Promessa de livramento. Primeira promessa de crescimento, a segunda de acolhimento, a quarta de fortalecimento e a quarta de livramento. Está do versículo 15 ao versículo 17. Sabe, meus irmãos, quando Deus nos fortalece, Ele diz aqui no texto, nesses versículos. Isso provoca a oposição de pessoas e articulações diabólicas. E a gente está na quarta-feira fazendo uma série em Josué. Quarta-feira agora, inclusive, nós vamos ver que a vitória de Israel em Ai
A vitória de Israel em Jericó fez com que o inimigo ficasse em polvorosa, e a gente é assim. Às vezes tem gente que fala assim, pastor, não vou falar nada, ou Lutero, não vou falar nada porque o diabo vai ouvir, não sei o quê. Ele não precisa de ouvir, ele sabe. Se você anda com Deus, ele já sabe, está morrendo de medo. Quem está com um problema é ele. Não é a gente, porque conosco está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus de todo o universo, não só o Deus de toda a terra, o Deus dos bilhões de galáxias ou trilhões de galáxias que dizem que existem por aí, os bilhões de anos-luz, trilhões de anos-luz, Ele é maior do que tudo isso, e Ele está aqui dentro do meu coração, se nós temos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, em nome de Jesus. É por isso que se levantam oposições, situações, até mesmo pessoas próximas às vezes, pessoas queridas, e claro, as ações diabólicas. E a gente vê aqui qual que é a arma, principalmente, desses opositores. O texto vai dizer para nós, a língua, o que eles falam, né? Poderão suscitar contendas contra você. E ele fala depois, toda arma forjada contra ti, toda língua, versículo 17, que usar contra ti, olha isso. As oposições virão em forma de mentiras, de palavras depreciativas, de ameaças que vêm de vários lugares, que vêm da mídia, que vêm da situação socioeconômica, política, qualquer que seja, que tenha sido e que vai ser ainda, calúnias. Essa é a arma de pessoas e de articulações diabólicas. E é bom lembrar aqui que essas armas, né, palavras depreciativas, ameaças, intimidações, calúnias, mentiras, é bom lembrar que essas são as armas dos covardes, dos derrotados, dos frustrados. Mas sabe qual que é a vantagem das mentiras do diabo? É que elas sempre vão me lembrar a verdade de Deus. Toda vez que o diabo falar que Deus não me ama, é para eu lembrar que Deus me ama, que Jesus me ama. É exatamente isso. Mas veja, essa é a única coisa que eles vão poder fazer. No versículo 15, Deus diz, poderão suscitar contenda, mas é só isso. Eles não têm, os inimigos, as situações contrárias, não têm condições de fazer mais nada contra um filho de Deus. E por quê? Olha a resposta maravilhosa no versículo 16, que diz assim, eis que eu criei o ferreiro aqui é a oposição. Deus diz, até o inimigo, até essa oposição está na minha mão, eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim, que é nos ferir. Também criei o assolador para destruir. Deus é soberano sobre isso também. Deus é bom acima dessas circunstâncias e usa essas circunstâncias também. Tanto a habilidade humana, o ferreiro, o instrumento, a arma e o propósito maligno que é destruir, tudo isso está no controle soberano e amoroso do nosso Criador. Versículo 15 diz, quem conspira contra ti, cairá diante de ti. E o versículo 17, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás em nome de Jesus. A vida, sabe gente, será sim cheia de significado, será produtiva em tudo, porque Deus age em nós e por nós, e nos livra de toda armadilha e oposição. Por isso nós podemos orar, como diz Isaías mesmo, no capítulo 26, versículo 12, Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Deixa eu te falar, descansa seu coração, fique em paz, em nome de Jesus, descansa, Deus está agindo, Ele não perdeu o controle. A aparência desse mundo não determina o nosso Deus. O que os nossos olhos mostram para nós não é a realidade de Deus, em nome de Jesus, visto que não andamos por vista, mas andamos por fé, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu concluo, versículo 17, no finalzinho, diz, esta é a herança dos servos do Senhor, o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. A herança de termos o Deus que nos faz todas essas promessas, essas 4 promessas aqui. E a herança é para filho, e se somos filhos de Deus, e João 1,12 diz que todo aquele que recebe a Jesus, torna-se filho de Deus. Tudo isso então, por causa disso, crescimento, acolhimento, fortalecimento e livramento, não são meramente propriedades inerentes a nós,
como humanos. Nós não temos isso dentro de nós. Isso vem de Deus, e Ele coloca dentro de nós, pelo Deus que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. E como Pai maravilhoso que Ele é, tem prazer em conceder aos seus filhos. E aí a gente precisa terminar aqui perguntando, então, gente, é tão maravilhoso esse capítulo, mas o que é a minha parte? O que eu tenho que fazer? Está aí, versículo 1. Assumir uma atitude de louvor, adoração, alegria e gratidão. Versículo 1 começa dizendo: canta alegremente, ó estéril, exulta. A nossa parte é louvar ao Senhor, com tudo que somos, com tudo que nós temos. Segundo, a nossa parte é abrir espaço em nossa vida para Deus, que é o texto que o pastor Sainz já pregou um bom tempo aqui. Alarga, o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas aqui. Não limite nem a você, não limite o que Deus está fazendo, não o que Ele vai fazer. Para com isso, vamos parar com isso, vamos dar espaço, Senhor, pode vir, pode fazer. E como a gente abre? Bíblia, oração, igreja, perdão, reconciliação, em nome de Jesus, amor, envolvimento no trabalho, evangelismo de caminhoneiros, volta essa semana, anjos da noite também, envolvimento, vida com Deus, ande com Deus, andarmos com Deus, em nome de Jesus. E eu quero lembrar novamente aqui, eu disse isso no começo, um detalhe maravilhoso, a garantia de que essas 4 promessas fazem parte e farão parte da nossa vida, daqueles que quiserem mesmo, jaz no fato de que Jesus Cristo já morreu por nós, Isaías 53, e se você notar, o capítulo 55 começa dizendo assim, como que eu vou pegar isso? 55:1, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, olha, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Não tem dinheiro para isso. A moeda aqui é a fé, é a confiança. E a fé é a mão vazia, que estende assim para pegar aquilo que Deus está querendo colocar em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, quem puder, para a gente encerrar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar nessa hora. Que Deus que nos abençoe. Que essa palavra habite no nosso coração, hoje, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui se sentindo injustiçado pela vida, achando que tomou uma atitude errada mediante aquela situação, que tem angustiado, que angustiou o seu coração, de repente está achando que a sua vida travou, que não vai mais para frente, você que se vê hoje sem uma família, sem um companheiro, sem uma companheira, você que se vê hoje a braços com seu trabalho, insatisfeito lá, achando que não tem nada novo ali, que não vai acontecer nada, que dessa pedra não vai sair água nenhuma, que desse momento que estamos vivendo nada vai sair, não vai acontecer nada. Deus tem promessas para nós hoje, 4, uma para cada canto da nossa vida, norte, sul, leste, oeste. Você não quer vir aqui à frente para orar? Se você se identifica com esse momento, você quer vir aqui à frente para a gente orar, terminar esse tempo de oração? Aí, ó, tá chegando, tá vindo. Isso. Talvez o Daniel está aqui, Daniel é profissional da área da educação física, talvez se sente assim até lá, Senhor, daqui não vai sair mais nada, mas Daniel vai sim. Simone Schecker, da área de vendas, mexe com consórcio, às vezes pensa, o que é que vai sair daqui, o que é que eu tenho que fazer, eu errei lá, eu não fiz isso, não tive coragem. Simone, Deus está fazendo em nome de Jesus. Sara também, Deus está fazendo em nome de Jesus, todos nós aqui em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela sua palavra, que sempre consola e conforta o nosso coração, e sempre nos desafia, e sempre nos dá segurança, ó Deus, sempre nos lembra que o Senhor é o Deus que trabalha para aquele que no Senhor espera. E nós estamos aqui nessa manhã assim, ó Deus, dispostos e abertos, ó Pai amado, para receber aquilo que o Senhor nos promete nessa manhã, de livrar, de acolher, de fortalecer, de fazer produzir, de tirar proveito, ó Deus, um Deus que não está olhando
as nossas falhas, mas está olhando, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós, para daqui para frente, ó Deus, continuarmos a confiar e a viver para ver, ó Deus, e realizar aquilo que o Senhor já está realizando em nós desde a nossa concepção, desde antes da eternidade, como diz a sua palavra, e nós te agradecemos por isso profundamente, em nome de Jesus, ó Deus, queremos te celebrar. Tira toda a voz contrária, voz ruim, palavras de condenação, ó Deus, palavras ruins, tira, ó Deus, cara feia, o que for, ó Deus, tira tudo isso, não permita, ó Pai, como o Senhor promete aqui mesmo, que nenhuma arma, nenhuma língua contra nós vai prevalecer, ó Deus. Então, tira isso da nossa história, cada um de nós aqui, e nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o consolo, a presença e a alegria do Espírito Santo de Deus, nos lembre da palavra, dessa palavra de Deus, e nos guarde, ó Deus, até o dia em que Jesus há de voltar, para nos levar para a glória celestial, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, aleluia.